Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? A dica de hoje é a número 75, dentro do tema licitações. E a questão é, estão pensando que é apenas a 14.133 que forma o sistema legal brasileiro de licitações e contratos? Não é não, nós temos outras normas gerais sobre licitações e contratos anteriores que ainda estão vigentes e que devem ser aplicadas sistemicamente em conjunto com a 14.133. Você conhece esse sistema? Então vem comigo, vamos dar uma olhada que você vai se localizar. Se você chegou aqui agora, se tem trabalhado apenas num setor específico, né? Que são as compras, as contratações, obras, serviços de engenharia, alienações, tem outros contratos administrativos que estão incluídos aqui, tá ok? Bom, inicialmente, tá? Normalmente eu sempre começo citando o inciso 21 do artigo 37, que é o comandamento constitucional que determina a realização de licitação para compras, serviços, obras, serviços de engenharia e alienações pela administração pública em geral, nos 3 entes federativos. Mas hoje eu vou iniciar essa aula citando o artigo 22, inciso 27 da Constituição. Por quê? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para os nossos 3 entes federativos, incluindo o Distrito Federal, inclusive para empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Conforme está previsto no artigo 173. E com base nessa competência legislativa da União, ela tem emitido vários diplomas legais que cuidam sobre normas gerais de licitação e contratação, tá? E essas normas todas, elas formam em conjunto o sistema legal brasileiro de licitações e contratos administrativos, que não é formado apenas pela Lei 14.133, tá? Bom, tudo bem que a Lei 14.133, lá no artigo 193, ela vem revogando 3 normas legais específicas. Ela está substituindo a Lei 866, a Lei 10.520, né, da modalidade pregão, e a Lei do RDC. Tá? Então, esses 3 normativos, a partir de 30 de dezembro de 2023, se não houver uma nova alteração, né, em relação ao limite para a vigência dessas normas, serão substituídas pela Lei 14.133. Mas existem outras normas anteriores, tá, a 14.133, que estão em vigor e permanecerão em vigor, e essas normas também cuidam de licitações e também cuidam de contratos administrativos. Eu não sei se vocês se atentaram, se trabalharam com isso, se conseguiram ligar uma coisa a outra, então nós vamos esclarecer isso agora, tá? Bom, então a Lei 866, ela instituía, né, normas para licitações e contratos da administração pública, aquelas normas gerais, todas as modalidades, os casos de dispensa, inegibilidade, contratos administrativos, sanções, todo aquele arcabouço jurídico principal que nós desenvolvemos enquanto instituição e conhecemos até aqui, tá? Ela é de 1993 e está chegando ao fim do seu período de vigência, imposto pela 14.103, lá no artigo 193, tá? Não se esqueçam. Mas nós temos também, dentro desse sistema jurídico, por exemplo, a Lei 8.987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal. E o artigo 175 da Constituição Federal diz que os serviços públicos poderão ser prestados mediante concessão e permissão, desde que haja licitação prévia. Então, nós temos aqui a aplicação do regime das normas gerais de licitação para a seleção daquela pessoa jurídica que vai ter adjudicado a seu favor a prestação de um serviço público mediante um contrato administrativo de concessão ou um contrato administrativo de permissão,
de serviço público, tá? Então, essa lei, ela traz disposições específicas, mas a submissão ao regime de licitação, no caso aqui, modalidade concorrência para essa escolha, vai seguir o atual regime jurídico da 14.133 de 2021, tá ok? Respeitado o marco anterior até a data limite, tá? Eu não faço muito mais referência, porque eu não sei se vai permanecer 30 de dezembro, se vai haver alguma outra alteração normativa, tá? Bom, além disso, nós temos a Lei 9.472 de 1997, tá? Que no artigo 210 diz que as licitações específicas do serviço de telecomunicações vão se subordinar às regras gerais estabelecidas neste marco legal específico, tá? Bom, nós temos a Lei 10.520 de 2002, já conhecida, que criou a modalidade pregão para bens e serviços comuns, tanto a forma presencial quanto a forma eletrônica, e que também está com a sua data de vigência marcada, sendo revogada pelo novo Estatuto da 14.133, tá? Também faz parte do sistema. Mas não é só isso, nós temos mais algumas normas importantíssimas. Lei 11.079 de 2004, gente. O regime das concessões patrocinadas e administrativas. Nós estamos falando das PPPs, tá? Das parcerias público-privadas. Elas podem ser tanto do tipo administrativa quanto do tipo patrocinada. E nessa lei tem normas gerais de licitação e contratação dessas parcerias, tá ok? E naquilo do que couber, que não estiver previsto de forma específica, vai se aplicar também a 14.133. Inclusive, o nosso novo marco, ele fez alterações nessa norma. Por exemplo, só havia previsão da modalidade concorrência para selecionar a proposta mais vantajosa para uma PPP. E com a 14.133 já foi ampliado para permitir que essa PPP seja selecionada através do diálogo competitivo, tá ok? Bom, outra norma muito importante que nós já trabalhamos aqui exaustivamente é a Lei Complementar 123 de 2006, que trata sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, tá? Nós temos um capítulo de acesso ao mercado que trata das aquisições públicas, do tratamento favorecido que deve ser dado a essas pequenas empresas, tá? Nas licitações para contratos administrativos, tá? Bom, outro marco legal que nem todo mundo tem conhecimento, né? A Lei 12.232 de 2010, eu estou vendo na ordem cronológica. Ela trata sobre regras para licitação e contratação de serviços de publicidade por meio de agência de propaganda. Então, também é uma norma específica de licitações e contratos. E no que não estiver lá previsto, vai seguir a 14.133, tá? Bom, o regime diferenciado de contratações públicas, que é a Lei 12.462 de 2011, que está em vias de ser revogado, alcançando a sua data limite, conforme artigo 193 da 14.133. E o que eu quero destacar? Não podemos esquecer, tá? Finalmente, da Lei 13.303 de 2016, que trata do estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, tá? Nas 3 esferas, União, Estado, Município e Distrito Federal. E dentro dessa lei, do artigo 28 ao 84, estão as disposições sobre licitações e contratos que estão sendo revogados, que eu citei, que é o 866, 10.520 e o RDC, tá ok? Bom, além disso, vale destacar que nós temos o Tribunal de Contas da União, que, através do entendimento dele, que ele fixou na súmula 222, né, de que o entendimento, as interpretações, as orientações concluídas por esse Tribunal de Contas da União, que se referir a normas gerais de licitações e contratos, elas devem ser acatadas pelos gestores das outras esferas, estados e municípios, e pelo Distrito Federal. Com isso, casos particulares da União, conforme eles vão sendo convalidados, aprovados, eles vão criando uma jurisprudência administrativa, um precedente administrativo que é reconhecido como legítimo, como adequado pelo Tribunal de Contas da União. Nós vamos vendo normas específicas
para aplicação na administração pública federal, uniformizando, ainda que indiretamente, estados e municípios, né? E o Distrito Federal. Então, para citar aqui algumas grandes referências, né, que não podem passar desapercebidas para o Estado, para o município que quer se manter na vanguarda, que quer se manter com decisões em conformidade com o Tribunal de Contas da União, o impacto que foram as instruções normativas. Por exemplo, número 1 de 2010 sobre licitações sustentáveis, que ela se aplica somente para a administração pública federal, mas como aquilo vai sendo convalidado, outros entes acabam utilizando pelo menos como boa prática administrativa. Citamos também a instrução normativa número 5 de 2014, que foi o primeiro grande marco sobre pesquisa de mercado. Haja vista que a Lei 866 não tem quase disposição nenhuma sobre pesquisa de mercado, a não ser o artigo 15, sobre registro de preço, quando ela diz que tem que ser uma ampla pesquisa, que tem que observar o preço praticado na administração pública. Ponto. Não tem mais nada. Tudo o resto que se trabalha, que se conhece, foi desenvolvido inicialmente por essa instrução normativa, que de certa forma mantém-se atual com apenas algumas modificações e hoje teve as suas disposições incluídas no artigo 23 da 14.133. E, por fim, a nossa gloriosa instrução normativa número 5 de 2017, que estabelece toda a estrutura do planejamento das contratações, tá? Estudo técnico preliminar, requisitos principais, termo de referência, mapa de risco, preparar a fase inicial, chamada de fase preparatória, preparar a seleção do fornecedor, preparar a gestão do contrato, trazer isso tudo para uma visão dentro do estudo técnico preliminar com requisitos, e hoje nós vemos todos esses requisitos estipulados nos dispositivos específicos da 14.133, né? O ETP lá no artigo 18, o termo de referência está estipulado no artigo 6º, nos incisos, onde conceitua e ali também consta os requisitos. A noção de fase preparatória, ela vem toda dessa instrução normativa. Mas até surgir a 14.133, essa instrução foi a que orientou, né? Vale lembrar, por exemplo, a planilha de formação de custos unitários dos contratos com mão de obra exclusiva, que é uma criação dessa instrução normativa e que a própria União, ela regulamentando a 14.133, ela ainda faz referência, mesmo ela sendo uma instrução revogada. Olha, no que couber a Administração Pública Federal, você pode utilizar a instrução normativa 5 de 2017 para contratos com mão de obra exclusiva, ou seja, funcionam tão bem que não há intenção de republicar essa instrução normativa fazendo referência a 14.133, tá? Para a gente fechar, vamos fazer uma leitura da súmula 222, que fundamenta esse entendimento. As decisões do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá ok? Somos um sistema jurídico que deve ser interpretado harmonicamente. Nós temos um sistema legal maior, que é a nossa norma fundamental, a Constituição, e ali dentro nós temos outras normas que vão prevalecendo no que forem específicas e naquilo que não forem específicas vai abrir espaço para a aplicação da 14.133, regulando por base as normas principais de licitações e contratos administrativos. Bom, essa foi a nossa dica. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarece. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like se você gostou, de recomendar o canal nos comentários, de pedir uma dica para que a gente possa preparar aí para sanar a sua dúvida. Não temos fins lucrativos, somos um canal de compartilhamento de informação e podemos sim seguir juntos nessa caminhada, né? Ninguém sabe tudo que não tenha nada para aprender. Não deixe de conhecer também a nossa rede social no Instagram, @prof.anamendesoficial. Muito obrigada pela audiência.